Olá, meu companheiro, minha companheira conselheiro tutelar. Estamos novamente no canal Pílulas do ECA para trabalhar com vocês mais um tema interessante que versa sobre o direito da criança e do adolescente. Hoje estamos querendo falar com vocês do tema o conselho tutelar e o advogado da parte. Isso está sendo muito debatido entre os nossos companheiros palestrantes, isso foi muito debatido em alguns grupos e eu queria trazer para vocês aquilo que eu acho interessante discutir sobre o tema, tá bom? Não há sobre essa questão dispositivo legal específico, então nós devemos trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas primeiro é bom a gente perceber que o advogado tem o seu papel junto ao seu cliente e o seu cliente às vezes é atendido pelo conselheiro tutelar. E ao final da nossa conversa, vocês vão ver o que eu vou sugerir para vocês. Mas antes disso, vamos trabalhar alguns pontos. Primeiro, o advogado pode tentar fazer com que o conselheiro entenda que ele é um órgão jurisdicional. Por quê? O advogado pode falar assim, mas olha, os processos são públicos e eles tramitam em segredo de justiça, só posso eu ter acesso. E aí, para garantir que ele tenha esse acesso, ele usa desse argumento. Mas nós temos que lembrar, lá no artigo 131 do Estatuto, 131, diz o seguinte, diz as três características básicas do conselho, básicas e fundamentais do Conselho Tutelar, né? Ele é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional. Não jurisdicional é não compor ou fazer parte do poder judiciário. Ou seja, o Conselho Tutelar é um órgão da administração, é um órgão administrativo. E aí não cabe falar em Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Tudo bem? E aí também não tem que se falar em segredo de justiça. Porque o segredo de justiça que trata os códigos processuais, apesar de versarem sobre criança e adolescente às vezes, não é determinado pela lei que sejam aqueles documentos de processo administrativos resguardados pelo segredo de justiça. Então não há que se falar em segredo de justiça. E outra, o segredo de justiça é muito diferente do sigilo profissional, porque esse é um outro argumento que quer se dar para poder ter acesso à documentação do conselho. O sigilo profissional é algo que algum técnico receba através de alguma conversa, de um diálogo, que ele é confidenciado a algo. E aí ele não pode falar. Então, a lei também garante a confidência para o profissional. Então, são situações distintas, as quais devem ser vistas no âmbito do processo. No âmbito do processo judicial. No âmbito do processo administrativo, qual o Conselho Tutelar trabalha, nós temos que observar que o advogado tem dois direitos. Vamos lá. O primeiro deles é ter acesso a qualquer documento em repartição pública competente e retirá-los pelos prazos legais. Então, o que eu vou sugerir para vocês, meus amigos? Estabeleçam dentro dos seus regimentos internos qual é o rito para o advogado pegar. Como que nós fizemos no nosso município? O advogado faz um requerimento por escrito, junta a procuração desse requerimento, e aí o Conselho Tutelar dá ou não a este advogado o documento que ele necessita, o documento que ele pede, ou as cópias que ele pede. Isso garante o direito do advogado, e isso garante que os processos e os procedimentos, melhor dizendo, administrativos do Conselho tenham fundamento para resolver alguma questão. Beleza? Então, devemos dar esse acesso ao advogado mediante um rito. Estabeleça um rito. E fundamentem os porquês. Se vocês entenderem, se o colegiado entender também que não tem que dar o documento, fundamente que não tem que dar. E aí ele vai recorrer ao Poder Judiciário. Segundo ponto. Se o advogado tem direito de participar
a ingressando livremente em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou repartição pública. Tudo bem? E aí ele, para isso, ele faz isso para ter acesso a provas, informações úteis ao exercício da sua atividade profissional, que vão ser do interesse do seu cliente. Então ele pode se fazer acompanhar. Nós é que não podemos nos sentir intimidados com a sua presença. E quem conduz, precisamos deixar isso claro também, quem conduz toda a ação será o conselheiro. Se precisar ouvir a criança sozinho, você vai pedir para o advogado para que ouça a criança sozinha. Se ele não permitir, depois isso tem que ser registrado na hora do conselho mandar por um Ministério Público ou por Judiciário a situação, ou mesmo por uma entidade de atendimento ou serviço público municipal. Tá? Então não se intimide. É um profissional que vai fazer a sua atividade, que tem que respeitar a nossa atividade. E aí a urbanidade, o respeito tem que ser mútuo. Não precisam se intimidar, não se deixem intimidar. Tudo bem? Então, esse é o meu conselho para vocês, meus amigos. Cedam dentro de um rito e deixem o advogado participar das conversas, dos diálogos. Tá bom? Essa é a minha sugestão para o seu colegiado, essa é a minha sugestão para você. Quero lembrar que é muito importante para nós que você curta o nosso canal e se inscreva nele. Assim você vai poder receber todas as nossas atividades, todos os nossos posts. E lá dentro, cada vídeo você pode também fazer o quê? Debater, dialogar, conversar. Eu posso mandar algum modelo dentro dele. Se vocês quiserem fazer pedidos de modelos, nós temos alguns modelos. E é para isso que nós estamos aqui. Para compartilhar conhecimento. Para dividir com vocês aquilo pouco que a gente sabe. Muito obrigado e espero vê-los novamente. Um abraço, Giovanni Borges. Até logo.